Bem-vindos a mais uma quarta literária. Hoje a nossa live vai ser sobre o conto A Causa Secreta de Machado de Assis. Sim, Machado de Assis, sempre um grande observador da realidade, sempre disposto a fazer análise psicológica dos personagens, e não à toa esse conto é considerado um dos maiores desenhos psicológicos feitos pelo escritor. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre esse conto que realmente chama muita atenção porque traz grandes revelações. O título, A Causa Secreta, já nos dá essa ideia de que existe alguma coisa ali por trás que está escondida, que está velada. E Machado de Assis é um grande escritor no sentido de também ser experiente na organização do texto, sempre mostrando que por trás desses personagens existe algo que eles não querem que seja visto. Ou seja, mais uma vez, aquela ideia entre a aparência e a essência, ou seja, as pessoas parecem ser, mas na verdade acabam escondendo aquilo que de fato são de verdade. E Machado de Assis, ele sempre se preocupou em revelar essa parte negativa, né? Esse desvio de caráter da sociedade burguesa do seu tempo, né? Dos anos de 1800. Esse conto, inclusive, ele foi escrito em 1885, mas ele foi reunido no livro de contos chamado Várias Histórias, né, que é de Machado de Assis, em 1896, que é quando ele foi publicado em Várias Histórias. E assim, é um conto que revela muito, né? Aquilo que a gente muitas vezes acha que é algo que não pode ser entendido, que não pode ser observado, mas os personagens, eles se intercruzam de uma maneira bem, vamos dizer assim, específica, porque a gente tem aqui 3 personagens que vão ser decisivos para que a gente possa entender o que é que se passa aí no meio da história. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre essa questão do que seria essa vida íntima e essa vida social. O que é que Machado de Assis queria com isso? A gente, quando fez o desafio... Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Quando a gente fez o desafio sobre os 7 contos de Machado de Assis, a gente percebeu durante aquela semana o quanto Machado de Assis se dedicou a essa observação da sua realidade e sendo desmascarada essa sociedade hipócrita, né, que muitas vezes aparentava ser uma coisa, mas de fato não era aquilo que aparentava ser. Então, esse mapeamento, né, dessa sociedade burguesa vai aparecer na ideia de que sempre vai existir a vida social, que é aquela que precisa ser mostrada de uma forma, e a vida íntima e pessoal, que muitas vezes não é mostrada como de fato é. Então, em todos os contos que a gente foi observando, a gente percebe que a casa, a família, muitas vezes vai ser aquele momento em que os personagens vão estar mais tranquilos no sentido de mostrar o que são, mas para o meio social, para a sociedade, eles procurarão sempre encontrar formas de mostrar que são pessoas, vamos dizer assim, acima de qualquer suspeita, pessoas que vão estar sempre muito bem educadas, que vão estar sempre de acordo com todos os padrões sociais, embora isso não seja uma verdade. Então, a gente percebe que nesse conto aqui, a vida íntima vai ter os seus grandes segredos, né, as suas causas secretas, e a vida social, ela será aquela que aparece só como sendo uma alegoria, no sentido de vou mostrar algo, mas porque não quero que ninguém perceba o que de fato acontece no íntimo. E esse íntimo, boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Esse íntimo não é só a questão do interior do personagem, né? Também é, e principalmente é, mas também o íntimo do meio, né? Do que está dentro das 4 paredes, né? Que não pode ser mostrado. E Machado de Assis, ele foi muito, vamos dizer assim, astuto no sentido de querer mostrar, né, que nem sempre aquilo que aparece socialmente é aquilo que condiz com a verdade, né, aquilo que está no interior desses personagens. Por isso foi um grande
estudioso e um grande, vamos dizer assim, denunciador dessas mazelas sociais e fez uma crítica muito grande a esse comportamento hipócrita, né? Muito voltado para as aparências e que não estava ali realmente voltado para a essência, que era aquilo que era, vamos dizer assim, a verdade desse ser, né? Que se comportava de uma forma, mas a sua maneira de ser e a sua personalidade entrava em contraste com essa aparência. Então, esse conto, A Causa Secreta, ele logo de início a gente percebe que ele não é uma leitura que a gente vai fazer de uma forma linear, ou seja, cronológica, de início, meio e fim. Mais uma vez, Machado de Assis, ele se apoia nos flashbacks, que são aquelas cenas que vão se intercruzando, não de uma maneira linear, dentro do texto, tanto que ele já começa com uma passagem que, na verdade, faz parte praticamente do final da história. Então, ele inicia com essa parte para chamar a atenção do leitor, estabelecer um diálogo com o leitor, para depois retomar essa parte, quando ele começa a contar de onde surgiu esse momento inicial. Então, eu não sei, eu acredito que vocês já tenham lido. Se não leram o conto, eu disponibilizei tanto no Telegram como também no WhatsApp. E eu acredito que vocês tenham percebido isso, que o primeiro momento... Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. O primeiro momento, ele é assim, da elaboração aqui, logo de uma cena que é tensa. A gente já começa esse conto vendo que existe uma tensão entre esses três personagens. Quem são eles? Fortunato, Garcia e Maria Luísa. Então, a gente vai ver aqui, né, 2 homens e uma mulher. No caso de Garcia, a gente percebe que é um rapaz, né, que aparentemente de boa índole, né, que tem uma boa índole, que tem um grande senso de observação, que tem princípios até então considerados, né, de acordo com a narrativa, muito mais assim tranquilos em termos de uma personalidade mais amena. Temos Maria Luísa, que a gente já percebe que é mais frágil, com certeza bem dominada por Fortunato, que é o marido, mais jovem também que ele. Ela apresenta ser uma pessoa mais frágil e também com mais medo assim de reagir ou de se posicionar, que é também uma característica que provavelmente a gente percebe que tem muito a ver com a sua época. É muito importante a gente levar em consideração que quando a gente faz a análise de um conto, é necessário que a gente o contextualize, o coloque dentro do seu momento histórico. Não adianta a gente querer ler, por exemplo, um texto como esse, que foi publicado em 1896, como se a gente estivesse olhando, por exemplo, a figura feminina de Luísa com o mesmo comportamento, por exemplo, que seria mais comum em 2022. Então, a gente acaba, né? Esse espaço-tempo, ele sim precisa ser preservado. Eu preciso entender essa mulher, né? Quem era Maria Luísa? Que contexto essa mulher estava? Por que ela era tão submissa? Por que ela aparentava ter tanto medo? Por que esse domínio e essa subserviência? Com certeza, tem todo um traço de uma educação da mulher deste período. E isso eu não posso desconsiderar no momento que eu faço essa análise. Nem posso fazer julgamentos como se Luísa, por exemplo, pudesse, em 1800, né, ter o mesmo pensamento que o meu já no século XXI. Então, a gente precisa observar todas essas características, todo esse comportamento com base nesse período. Então, Luísa, ela sim é uma mulher mais frágil, ela é mais jovem que Fortunato, ela aparenta ter um certo medo, né? Tem um medo ali, é dominada, é subserviente, ela não tem um posicionamento claro e direto, e a gente vai perceber isso bem aqui no decorrer da história, quando eu for contar o resumo para vocês. E a gente tem Fortunato, que é um personagem que realmente chama bastante atenção, porque ele é dominador, ele tem uma sutileza, mas ele sim é extremamente sádico, ou seja, tem o perfil de alguém que sente prazer em ver o sofrimento alheio. E sim,
o conto gira em torno desse comportamento de Fortunato. Mas era um comportamento público, ou seja, todo mundo percebia, por onde Fortunato andava, comentavam que ele já tinha esse comportamento? É evidente que não. E é isso que Machado de Assis, de uma maneira genial, aponta aqui no decorrer da narrativa. Ele era alguém que socialmente, no seu meio, né, social, a sua vida pública, era uma pessoa de boa, vamos dizer assim, posição social, transitava normalmente, é uma pessoa acima de qualquer tipo de dúvida em relação ao seu caráter e era uma pessoa como qualquer outra no seu meio. Mas quem eram as pessoas que sabiam o que existia por trás dessa fachada de bom moço, de pessoa tão prestativa e tão preocupada com os outros? Com certeza seria justamente Maria Luísa, a esposa, né, que estava convivendo com ele na vida privada, conhecia-o da vida íntima, e Garcia, que é esse amigo que se torna amigo dele depois, né, mas que passa a conviver com ele mais diretamente. Então é aquela coisa, né? Você vê pela aparência é de um jeito, mas quando você passa a conviver é de outro jeito. Não à toa dizem que você só conhece uma pessoa quando convive com ela, né? Até você ter que viver e conviver com ela, você não pode ter uma opinião tão clara a respeito, porque só conhece quem convive. Até então a gente só tem uma ideia, né, a respeito daquela pessoa. E aí, minha gente, me comentem aí, coloquem aí pra mim. Vocês leram o conto? Vocês conheceram? O que é que vocês acharam? Gostaram desse conto? Eu vou começar agora a fazer um breve resumo aqui da história pra gente comentar. E eu acho que, de fato, ele é interessantíssimo e levanta muitas questões que precisam ser observadas. E, mais uma vez, um conto muito atual, né? O nível de crueldade que a gente vai observar aqui, não pensem que é algo que é só da ficção. Existe, sim, várias pessoas que têm esse tipo de comportamento. Agora, é evidente que esse comportamento ele não é escancarado, né? Como também não aconteceu aqui com o personagem. A Adriana está dizendo aqui que leu faz tempo. Então, vamos ver aqui, ó. A primeira parte do conto, a gente já, como eu tinha falado para vocês, ele não é linear. Começa com flashback, a digressão, né, tão conhecida por parte que a gente sabe dos leitores de Machado de Assis. Ele gosta muito ele tem esse estilo próprio, né, de fazer digressões, de ir e voltar e do narrador estabelecer um diálogo com o leitor. Aqui nós temos um narrador em terceira pessoa, ele é onisciente e ele nos conta a situação existente entre esses três personagens. Então, vamos, a primeira parte que eu acho que é muito interessante, porque ela retorna lá quase no final do conto, já nos coloca inseridos ali, já nos insere dentro de um ambiente de tensão. Observem como é que começa, diz assim: Garcia em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato na cadeira de balanço olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal de Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. A gente vai falar bem dessa casa de saúde. Como os três personagens aqui presentes agora estão mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. Então veja que interessante, ele já começa conversando com o leitor, né? Contando a respeito de uma cena inicial que já havia 5 minutos que eles não conversavam. Ele caracteriza cada personagem ali numa posição, fala de 3 situações que eles estariam conversando, que é sobre a casa, sobre a rua, sobre Catumbi, sobre o casal, né? Sobre a casa de saúde. Mas ele coloca aqui que já que eles estão mortos, enterrados, agora sim, ele pode contar, revelar ao leitor o que havia acontecido com esses 3 personagens. Então, a gente primeiro vai observar algo que é bem interessante aqui. O constrangimento, o clima de tensão havia acontecido porque antes desse momento, um episódio
tinha feito com que esses personagens estivessem se comportando dessa forma. Inclusive, no segundo parágrafo, ele diz que as mãos de Maria Luísa ainda estavam trêmulas. Ele coloca que havia no rosto de Garcia uma severidade não habitual. E aí ele coloca: em verdade, o que se passou foi de tal natureza que para fazê-lo entender é preciso remontar à origem da situação. Quando ele nos coloca agora nessa parte, ele já está dizendo o seguinte, para que vocês entendam por que as mãos de Maria Luísa estavam trêmulas, por que Garcia estava com essa severidade que não era comum a ele ter esse aspecto, eu preciso que você volte comigo agora no tempo para entender um pouco melhor o que foi que de fato tinha acontecido. Então, ele fala sobre ele coloca aqui o tempo cronológico, né? Ele coloca que no ano anterior a 1861, ou seja, em 1860, Garcia ainda estava na escola de medicina, que ele havia se formado, né, como médico, mas no período em que ele conheceu Fortunato, ouviu pela primeira vez, boa noite, Sônia, seja bem-vinda, ou ouviu pela primeira vez, ele era em 1860, então ele marca claramente aqui o tempo cronológico, ou seja, o ano em que ele viu Fortunato pela primeira vez. Então ele coloca aqui, quando ele estava saindo da porta da Santa Casa, Fortunato passa por ele, foi a primeira vez que ele viu, mas eles não se falaram, né? Só passaram um pelo outro. E aí ele vai dando aqui algumas informações que mais tarde ele viu Fortunato, ele morava Garcia morava num local sem muita movimentação, muito tranquilo, né? Sem ser muito badalado, mas ele costumava às vezes ir à praia e outras vezes ele tinha o costume de ir ao teatro. Só que quando ele estava no teatro, ele foi assistir uma peça que, na verdade, ele intitula aqui como sendo um dramalhão, que tinha muitas cenas, né, de choros, de facadas, de uma coisa assim um tanto conturbada na peça que ele estava assistindo, e ele viu Fortunato mais uma vez. Só que o que chamou a atenção dele no momento em que Fortunato também estava no teatro assistindo aquela peça é que Fortunato estava vidrado na cena. Ele observava de uma maneira diferente, algo que chamava a atenção. Ele estava tão concentrado que o próprio Garcia achava até que de alguma forma ele poderia até ter vivido algum tipo de cena, algum tipo de situação daquela peça na sua própria vida, de tão mergulhado e concentrado que ele estava no momento em que assistia aquela peça. Só que, quando a peça finalizou, que agora vai para o momento de uma farsa, ele perde o interesse. Ele vai embora, ele sai do teatro e Garcia decide segui-lo. Ou seja, a gente percebe que Garcia, de uma maneira, vamos dizer, que a gente não sabe explicar o porquê, já havia ficado cismado ou tendo uma certa curiosidade em relação à personalidade de Fortunato. Já havia chamado a atenção dele. Mais tarde a gente vai perceber que o narrador, inclusive, coloca Garcia como um rapaz muito observador. Ele gostava de observar e tentar penetrar nessa natureza humana, como alguém que fica ali prescrutando, que fica tentando entender, conhecer o psicológico do outro. Então ele já tinha essa aptidão, ele já gostava de fazer esse tipo de coisa e de fato Fortunato tinha despertado a atenção dele. Quando Fortunato sai do teatro, vai andando pelas ruas, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque Machado de Assis, ele também gosta muito de fazer isso nas suas narrativas, que é ir nos dando pistas enquanto leitores. Ele dá algumas pistas e depois a gente vai montando esse quebra-cabeça e percebendo o que é que de fato ele quer nos alertar ou nos quer fazer refletir a respeito desses comportamentos ou desses perfis psicológicos. Ele diz que no caminho, o Fortunato ia andando, quando ele passava de um beco, de uma rua para outra, em busca do transporte para que ele pudesse retornar para casa, ele pegava uma bengala
e ele ficava mexendo nos cachorros que estavam dormindo na rua. E o próprio Garcia disse que escutava o barulho dos animais incomodados ou sentindo dor, né, com aquele comportamento. Ele ficava catucando lá, mexendo nos cachorros que dormiam na rua. E assim ele foi seguindo até que pegou um tilbury e foi embora lá para casa dele. Então a gente tem essa primeira parte. Prestem atenção no comportamento dele. Ele não sabia que estava sendo seguido ou observado por Garcia, mas ele passa e fica lá mexendo, né, com a bengala nos animais, incomodando os animais, né? E aí o que é que vai acontecer? Depois que passam algumas semanas, depois que passou toda essa ocasião, ele disse que decorreram umas semanas, uma noite, eram 9 horas, estava em casa, quando ouviu o rumor de vozes na escada. Quem ouviu? Garcia, né? Passou um tempo depois da última vez que ele havia se encontrado com o Fortunato. Desceu logo do sótão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia o empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam a escada acima, ensanguentado. O preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia. As vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto o ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Lembrem-se que Garcia, ainda em 1860, não havia se formado. Tá bom? Então, no caso aqui, ele estava só... ainda era um estudante, por isso ele achou necessário chamar o médico para ver o estado que aquele homem estava chegando. Ou seja, o homem era um vizinho dele, que tinha chegado ensanguentado e estava sendo auxiliado por algumas pessoas para chegar em casa. Tá bom? Só que quando já vem alguém acudiu, né? Alguém falou. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro. Quando ele percebeu, entre os homens que estavam ali, né, levando aquele senhor que havia sido machucado, né, lá na casa, ele percebeu que era o tal do Fortunato que estava entre eles. Então, naquele momento, ele achou, não, ele deve ser um parente dessa pessoa que está ferida, né? Mas depois ele começou a achar que não, porque Fortunato começou a perguntar se tinha alguém próximo, se ele tinha uma pessoa da família que pudesse olhar por ele. Então, ele já descartou essa possibilidade. Então, ele assumiu prontamente a direção de tudo que estava fazendo ali, pediu às pessoas que saíssem, começou a ajudar o homem, começou a dar aquelas ordens e chamou o próprio Garcia para que o auxiliasse no cuidado daquele homem que chamava Gouveia e que havia se machucado, de acordo com a narrativa, porque uns capoeiras haviam o agredido no meio da rua e um deles havia o esfaqueado. Desculpa, gente. Então, com base nisso, o médico foi lá, deu uma olhada, viu como é que estava a situação do ferimento dele e Garcia ficou ali como uma espécie de enfermeira, ajudante, né, de Fortunato. Fortunato tomou a frente de tudo e o interessante aqui é que Fortunato se dedicou ao cuidado desse homem o tempo todo. Porém, vamos mais uma vez prestar atenção em mais uma pista de Machado de Assis nesse momento, porque ele coloca aqui que o médico e subdelegado vieram daqui a pouco, fez o curativo e tomaram as informações, porque esse homem tinha sido agredido, uma pessoa também da polícia foi lá saber o que havia acontecido. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato, né, que é o tal aqui, Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Catumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo, ajudado pelo estudante, que no caso era Garcia, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito.
No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram, ele e o estudante ficaram no quarto. Então, Garcia começa a ficar observando o comportamento dele. Por quê? Porque ele percebe que, apesar de todo aquele tumulto, apesar de ver o próprio Gouveia ali gemendo de dor em grande sofrimento, existia uma frieza no olhar de Fortunato. Ele se comportava de uma forma fora do padrão. E aí, o que acontece? Ele sentou tranquilamente numa cadeira, botou as mãos nas algibeiras e começou a fitar os olhos no ferido. E aí ele faz o narrador aqui faz uma descrição dos olhos, né, do olhar de Fortunato, que chama bastante atenção, porque ele coloca: os olhos eram claros, cor de chumbo. Boa noite, João, seja bem-vindo. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham uma expressão dura, seca e fria, cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante e perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz não lhe dava resposta. Então, o que acontecia era que, na verdade, ele estava muito mais interessado no doente. Por quê? Porque ele prestava atenção justamente nesse momento de dor. A dor que Gouveia sentia naquele momento era o que realmente chamava a atenção. Aquela conversa fortuita com Garcia, na verdade, era muito mais uma forma de não chamar tanta atenção sobre o que de fato sobre o grande motivo dele estar lá. Então, muito mais ele cuidava, ele auxiliava, porque ele precisava de um pretexto. Ele precisava de uma situação que o fizesse estar inserido naquela situação de forma que não pudesse haver, na verdade, né? Não pudesse haver nenhum tipo de desconfiança em relação ao comportamento dele. Mas o que fixava, o que chamava a atenção de Fortunato era assim: observar o sofrimento de Gouveia, a dor que ele sentia com o ferimento que ele tinha ali no corpo dele, né? Que ele havia sido esfaqueado. Então, observem que o próprio Garcia já tinha percebido que tinha uma coisa estranha. Nossa, a maneira como ele olha, ele fica olhando para ele conversa comigo, mas ao mesmo tempo imediatamente ele já observa de novo, né? O Gouveia tem alguma coisa estranha. Ele já tinha ficado desconfiado, né? Pela história lá do teatro, pelo comportamento dele no meio do caminho até pegar o Tilbury, e depois de um tempo, sem que ele menos esperasse, aparece quem? Esse homem de novo, agora ajudando alguém que havia se machucado na rua, né? Tinha sido ferido na rua. Mas vamos lá. Ele coloca aqui que correu a Catumbi daí a 6 dias. Fortunato recebeu constrangido. Por que isso acontece? Porque quando ele percebeu, depois do tempo que ele ficou cuidando de Gouveia, quando ele percebeu que Gouveia já estava ficando bom, ele já perdeu o interesse em Gouveia. Gouveia fica achando, poxa, que estranho, né? Ele ficou aqui comigo, me cuidou de mim, no momento que eu estava mais precisando, essa pessoa prestou auxílio, não cobrou nada, foi tão prestativo e desapareceu. Ele procurou saber qual era o endereço. E Garcia deu, olha, ele falou que morava lá, em Catumbi, tal local. E esse homem, Gouveia, ele ficou assim, com aquele sentimento de gratidão, né? Essa pessoa cuidou de mim. Boa noite. Então, teve todo aquele interesse de ir até a casa de Fortunato para agradecer. No entanto, esse momento é crucial para a gente entender o que realmente aconteceu. Por quê? Porque quando esse homem chega, é recebido e já percebe claramente que Fortunato não tinha interesse nenhum
naquela conversa com ele. Fortunato não estava nem aí para o agradecimento dele. Ou seja, ele já era uma carta fora do baralho. Não havia interesse nenhum mais de Fortunato em relação ao Gouveia. Ele já estava bem, já estava curado, não sentia mais dor. Então, não havia mais por que ele travar nenhum tipo de diálogo. E ele trata Gouveia com tanta indiferença que o próprio Gouveia fica até constrangido, fica chateado, até indignado. Nossa, como é que eu venho aqui e falo com ele? Ele nem me dá atenção, parece que não tem ninguém aqui diante dele. Ele me olha com tanto desprezo que eu realmente não represento nada. Que achou estranho. Nossa, essa pessoa cuidou de mim. Por que está me tratando dessa forma? Não quer nem meu agradecimento? Então a gente já percebe que à medida que ele estava são, não havia interesse da parte de Fortunato de ter nenhum tipo de relação com ele. Então ele se mostrou frio do início até o final. Quando esse Gouveia foi lá agradecer por ter cuidado dele, ele foi totalmente indiferente. Então aqui o texto coloca assim: o pobre diabo saiu de lá mortificado, está se referindo a Gouveia, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que no coração só ficasse a memória do benefício, mas o esforço era vão. O ressentimento hóspede novo e uma simples ideia. Não. Exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali com uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor insinuou a este homem o sentimento da ingratidão. Boa noite, Josi, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Nessa primeira parte aqui, a gente percebe que todo aquele sentimento de gratidão que Gouveia teve quando foi agradecer pelos serviços prestados por Fortunato cuidando dele, tudo foi mudado, porque ele foi tratado com tanto desprezo, com tanto desdém, que ele saiu de lá, nossa, né, sem nem querer saber mais de Fortunato, né, pela forma como ele foi tratado. Então, tudo isso acabou chamando mais ainda a atenção de Garcia. Que homem é esse? Que estranho que é esse homem. Primeira história lá no teatro, depois o comportamento com os cachorros na rua, né? Ele começa a ver que esse homem aparece do nada, cuidando de um homem que ele não conhece, que ele encontrou também na rua, porque tinha se machucado. Ele começa a achar muito estranho. O que esse homem tem? Como assim? Né? Abandona quando ele percebe que o homem já está bom, ele já não quer mais saber, a pessoa vai agradecer, ele trata com desdém. E várias, vamos dizer assim, várias bandeiras vermelhas, né? Ficaram aí vieram à tona porque Garcia achou de fato muito estranho aquele homem. Mas aí vem agora o narrador nos falando um pouco mais a respeito de quem era Garcia, porque também ele tem esse interesse todo em Fortunato. Aí vem uma grande pista aqui pra gente desse perfil psicológico agora de Garcia, porque até então a gente tem explorado muito Fortunato, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre Garcia, quando ele diz: este moço possuía em germe a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres. Tinha um amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir ter com o homem de Catumbi, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa, quando menos era precioso um pretexto, e não achou nenhum. Tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata Cavalos, perto da do Conde, encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou ainda outras vezes e a frequência trouxe a familiaridade. E aí, gente, o que é que acontece? Chega um momento em que nessa familiaridade, essa história deles se encontrarem outras vezes, e também observem que enquanto Fortunato, né, tinha uma grande apreciação por observar o sofrimento de uma pessoa,
de observar alguém que sentia dor e que sofria, a atração de Garcia não era por isso, mas era a atração por desvendar que segredo teria Fortunato, de tentar entender quem era essa pessoa, né? Como alguém que tenta meio que entrar na sua cabeça e descobrir quem de fato você é. Essa era a grande, vamos dizer assim, atração, né, que o próprio Fortunato acabava fazendo com que Garcia tivesse essa curiosidade. Mas vamos lá. Nessa história deles se encontrarem, o que ocorre é que o próprio Fortunato diz: você sabe que eu tô casado? Não sabia, olha, eu casei há uns 4 meses, você pode vir jantar aqui na minha casa no domingo? Convida o Garcia para ir na casa dele. Só que quando ele chega lá no domingo, começaram a conversar, né? Na companhia da senhora, que era interessante. Machado de Assis sempre colocando essa ideia, né, do tal do triângulo amoroso, né, desses amores impossíveis por causa dos dogmas, né, das regras sociais. Veja que agora lembra um pouquinho até lá a história da cartomante, do conto A Cartomante, né, que também Jorge chama Camilo para conhecer a sua amada, né, que é Rita. Então lembra um pouco essa história aí e do interesse no caso de Camilo em relação a Rita e vice-versa, aqui com outras feições, mas a gente observa claramente que sim, Garcia já aprecia. Nossa, a esposa de Fortunato é vistosa, né? Ela é interessante. Então, a figura, ele coloca aqui, a figura dele não mudara, os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. Ou seja, o comportamento de Fortunato era o mesmo, daquela pessoa seca, distante, fria, indiferente. Ele tinha, né, toda essa maneira diferente de ser que o Garcia já havia percebido. Então, eles ficaram ali conversando. Maria Luísa, que possuía ambos os feitiços, pessoas, e ele coloca aqui modos. Era esbelta, olha a caracterização. Era esbelta, airosa, olhos meigos e submissos. Tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Garcia, segunda vez que lá foi, percebeu que entre eles havia uma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral, e da parte da mulher para com o marido uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no amor. Aliás, no amor não, no temor. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tivera notícia das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Então, ele era tão, vamos dizer assim, preocupado em observar esses caracteres, esse comportamento, esse caráter do outro, que ele imediatamente percebe que Maria Luísa era totalmente diferente do marido. Muito pelo contrário, ela parecia ter medo dele. Ela parecia ser uma mulher resignada, né? Era uma menina jovem, aparentava ser mais jovem ainda, mas parecia que ela não era uma pessoa que se impunha. Não, né? A gente está falando aqui dessa mulher do século XIX, totalmente submissa, subserviente, né, ao marido, mas ela demonstrava ser diferente dele e demonstrava, sim, ter temor, resignada, e tinha um olhar de temor. Tanto que o próprio Garcia achou estranho. Nossa, como é que uma moça assim, tão diferente, né, desse aspecto de frieza e de crueldade até, né, de Fortunato, está casada com ele. E aí ele aproveita para perguntar: olha, você sabe como foi que eu conheci o seu marido? Ou seja, ele sabia de coisas e tinha já observado situações em relação a Fortunato, que ele ficou até em dúvida. Nossa, será que essa moça sabe de tudo isso que eu já percebi? Havia essa curiosidade da parte dele. Ele não só estava analisando o comportamento de Fortunato, como também passou a observar o comportamento e a personalidade de Maria Luísa.
E aí ela responde que não sabia. Aí ele aproveita e diz, vou te contar. Aí conta logo toda aquela história do Gouveia, que ele cuidou do homem com muito esmero, né, sem receber nada em troca. E aí, quando ele vai contando tudo isso, ela ficou, nossa, sério, né? Ficou lá espantada e orgulhosa do marido. Talvez tivesse sido a primeira vez que ela tivesse visto uma possibilidade do marido fazer bem a alguém ou fazer alguma coisa assim. A gente não sabe claramente porque existia esse temor, mas deveria existir algo no comportamento dele que fazia com que ela se sentisse amedrontada. A gente vai saber mais detalhes depois, mas nessa primeira parte a gente ainda não tem esse tipo de informação. E aí o que acontece? Ela fica ali, né, toda animada, né, com a conversa dele. Garcia faz um elogio a singular homem, né, falando bem do marido. Mas aí Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido. Por quê? Porque ele começa a debochar de Gouveia, ou seja, ironizar, ser sarcástico com o fato dele ter ido até a casa dele, né, para agradecer. Ou seja, que homem mais esquisito, né? Ele cuida de alguém e depois ele debocha, ele esnoba de alguém que vai agradecê-lo pelo bem, né, que ele havia feito. Então, nesse momento, ela já começa a ficar chateada, né, desconsolada com aquele comportamento, com aquelas palavras, né, com aquele riso dele, né, com aquele riso de esnobando, né, da pessoa que ele havia cuidado. Ela diz, nossa, até achei que ele pudesse ser uma pessoa boa, né, ter feito alguma coisa boa verdadeiramente. Mas aí ele volta a referir-se à dedicação e começa a falar das qualidades dele como enfermeiro. E aí ele diz assim, Maria Luísa ficou desconsolada com a zombaria do marido, mas o médico restituiu-lhe a satisfação anterior, voltando a referir a dedicação deste e as suas raras qualidades de enfermeiro. Tão bom enfermeiro, concluiu ele, que se algum dia fundar uma casa de saúde, irei convidá-lo. Nossa, gente, quando ele diz isso, os olhos de Fortunato brilham. Nossa, casa de saúde. Lembre que Garcia era médico. Sendo Garcia médico, esse interesse todo nessa amizade com Garcia também não foi à toa, né? Então, ele diz assim, então por que não? Vamos fazer. Não, mas eu tô brincando. Não, vamos fazer. E nessa história de tal da casa de saúde que chamou tanta atenção de Fortunato, sim, Garcia organizou, né? Abriu uma clínica de saúde e Garcia ficou ajudando o amigo na prestação de serviços dessa casa de saúde. E acredite, ele foi a pessoa que mais se dedicou ao cuidado com os doentes. Ele passava horas sem nem querer comer, né? Só ali, observando, cuidando de cada doente daquela clínica. Então, Garcia pôde então observar que a dedicação ao ferido da Rua Manuel não era um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem. Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Não recuava diante de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente, e estava sempre pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente pasmava e aplaudia. Fortunato estudava, acompanhava as operações e nenhum outro curava os cáusticos. Tenho muita fé nos cáusticos, dizia ele. Então, aqui, a comunhão dos interesses apertou os laços da intimidade. Garcia tornou-se familiar na casa, ali jantava quase todos os dias, ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente, e a solidão com que lhe duplicava o encanto. Então, gente, na casa de saúde, né, que Garcia abriu e que Fortunato cuidava ali junto com ele, ele ficava lá o tempo todo, cuidando daquelas pessoas ali, com grande apreço, sendo aplaudido. Nossa, que pessoa prestativa. A gente sabe o que tem por trás, né, desse fato de ele ser tão prestativo com os doentes. E a cada dia mais, Garcia se aproximava de Maria Luísa, percebia o quanto ela se sentia só. E isso fazia com que ele se encantasse
tanto que ele acaba se apaixonando por Maria Luísa. E aí, existe aí uma outra questão muito grande. Lembre que nós estamos falando de padrões muito rígidos, né, dessa sociedade. Garcia já havia observado que Fortunato era um camarada bem estranho, perigoso, né? Até perigoso, estranho. Luísa era uma pessoa triste, subserviente e demonstrava ter medo desse marido. E aí, de tanto ele se aproximar e ver que ela tinha uma natureza ou tinha um comportamento diferente, ele acabou se apaixonando. Mas isso acabou trazendo também um grande sofrimento para Garcia, porque ele sabia que não poderia, né, romper com tudo e ficar com Maria Luísa. A Adriana colocou, esse conto lembra a Missa do Galo. É verdade. Porque assim a gente for observar, Adriana, tem essa questão da opressão, né? No caso aqui, a da opressão da mulher, principalmente no Maria Luísa, se a gente for estabelecer uma comparação com Conceição, tem esse fato, né, dessa mulher resignada, que sabe que está naquele casamento ali por conveniência, porque não tem outros meios de sair daquela situação, é infeliz, mas está ali, né, sem conseguir realmente se impor ou tomar nenhum tipo de atitude para sair desse ciclo terrível de um casamento infeliz. Então a gente vê realmente bem parecido também essa mulher, mais uma vez Machado de Assis colocando essa mulher presa a um casamento de infelicidade só por conveniência. Terrível. E aqui Garcia se apaixona por ela, por Maria Luísa, ele fica sofrendo muito. Por quê? Porque ele sabia que era um amor impossível, né? Provavelmente se ele não fosse ter um caso com Maria Luísa, que não aconteceu aqui nesse conto, ele não tem nenhum tipo de romance com ela, mas ele se apaixona por ela. E ele sofre, né, com o fato de não poder concretizar esse amor, né? De ter realmente uma relação com Maria Luísa que não fosse só ali de amizade. A boa Conceição é vista em Luísa. Isso mesmo, é boa, né? Caridosa, uma pessoa doce, pura, porém, né? Totalmente infeliz. Então, a gente vai vendo aqui, ó, que fala dessa solidão. Garcia começou a sentir que alguma coisa o agitava quando ela aparecia, quando falava, quando trabalhava calada ao canto da janela, ou tocava ao piano umas músicas tristes. Manso e manso entrou-lhe o amor no coração. Quando deu por ele, quis expeli-lo, para que entre ele e Fortunato não houvesse outro laço que o da amizade, mas não pôde. Pôde apenas trancá-lo. Maria Luísa compreendeu ambas as coisas, a afeição e o silêncio, mas não se deu por achada. Ou seja, ela sabia que Garcia tinha um amor por ela, mas ela também estava presa àquela convenção, àquele casamento, e aí ela fez de conta que não entendeu, embora tivesse entendido, né? Entendeu o silêncio, né, dele não procurar nenhum tipo de aproximação pelo fato de ela ser casada, e entendeu o fato, né, de ele ficar ali resignado, sem e até de ter se apaixonado, ou seja, ela sabia porque ele tinha se apaixonado e sabia que ele também provavelmente não iria avançar, né, fazer nenhum tipo de coisa pelo fato dela ser casada. E aí, no começo de outubro, deu-se um incidente que desvendou ainda mais aos olhos do médico a situação da moça. Lembram lá no início que a gente não tinha ainda pistas suficientes para entender por que esse temor por parte de Maria Luísa? Mas ela já apresentava essa resignação e esse temor. Mas aí ele começa a entender melhor o que estava acontecendo, o que fazia com que ela tivesse esse comportamento em relação ao marido. Fortunato meteu-se a estudar anatomia e fisiologia e ocupava-se as horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Como os guinchos dos animais atordoavam os doentes. Mudou o laboratório para casa e a mulher com pleição nervosa teve de os sofrer. Um dia, porém, não podendo mais, foi ter com o médico e pediu-lhe que, como coisa sua, alcançasse do marido a cessação de tais experiências.
Ou seja, ele pegava lá os cachorros, os cães, ficava rasgando esses bichos, maltratando, esses bichos sofriam, né? Faziam barulhos. E aí, como os doentes da casa, né, que é da casa de saúde, começaram a reclamar, ele começou a fazer isso em casa. E Maria Luísa, ela ficava apavorada, né, em ter que presenciar, ouvir aquele barulho que vinha dos animais que estavam em sofrimento. Então, essas experiências que ele fazia de estudar a anatomia, estudar a fisiologia, era feita baseada no maltrato a esses animais. Ele fazia experiências com os animais sem se importar em nenhum momento com o sofrimento. Então, isso explica já, a gente já tem uma outra pista aqui de Machado de Assis sobre a personalidade, né, desse Fortunato, porque a gente vê que alguém que passa numa rua e tem prazer em dar bengaladas em animais dormindo, uma pessoa que cuida de outra, fica fixa, sem nenhum tipo de emoção, sem nenhum tipo de sentimento à dor do outro e aparentemente cuida, quando percebe que a pessoa está sã, despreza, esnoba, trata com desdém quando aquela pessoa vai agradecer. Então, assista uma peça de teatro e fica tão compenetrado no momento de facadas, de dor. Mas quando chega uma outra parte que não tem nada a ver com isso, perde o interesse e vai embora. Vejam quantas pistas foram sendo dadas durante a narrativa. Realmente, será que Luísa... por que ela teria esse temor, né, em relação ao marido? Que personalidade é essa? Né? Porque na rua era uma coisa, mas em casa era outra. Garcia via a solidão, Garcia via a tristeza, via o medo em Luísa. Mas ele tanto se aproxima, mas que também passa por um momento de tanto sofrimento quanto dela, né? Porque ele se apaixona, mas ele não pode revelar, ele não pode vivenciar esse amor. E chega esse momento em que ele fica alucinado pela possibilidade de trabalhar junto com Garcia na casa de saúde. Por que tanta resignação, tanta ajuda àqueles doentes? Passando horas e horas trabalhando com tanta dedicação. Será que a dedicação era aos doentes, ou ele estava mais dedicado ao seu próprio sadismo, né? A sua observação do sofrimento, que sim lhe dava prazer. Ele sentia prazer em ver o sofrimento alheio. Agora a gente tem mais um dado aqui, que é o fato dele fazer essas experiências com os animais, sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo de dolo, de moral. Não, para ele era só ver o sofrimento usando a justificativa da ciência, né? Usando como justificativa que era um estudo da anatomia e da fisiologia, mas que na verdade de estudo não tinha nada. Na verdade ele queria ver o mesmo sofrimento, e mais, quando vai para casa ele também se delicia com o sofrimento de Luísa, que presenciava e que sofria, né? Se sentia apavorada com todas as experiências que ele fazia. Então, Luísa, diante disso, pede a ajuda de Garcia. Quer dizer, ela não tinha nem condições de mandar o marido parar. Ela pede para que Garcia fale com ele e peça para que ele não faça mais aquilo dentro da casa, porque ela não suporta mais ouvir. Então, imagina que essa mulher estava perturbada, atordoada, né? Com todo aquele comportamento do marido, fazendo aqueles animais sofrerem ali, né? Com todas aquelas atrocidades. Mas vamos ver aqui, porque ela pede para que ele faça isso. E aí, não podendo mais, não foi ter como, pediu-lhe que o marido cessasse tais experiências. Mas a senhora mesma, quer dizer, como quem diz assim, você é esposa dele, você poderia pedir. Por que você não pede? Nossa, imagina pedir para um homem desse. Eu acho que ela tinha até medo de ser a próxima, né? De ser torturada por ele. Então ela tinha medo dele. Maria Luísa acudiu sorrindo. Ele naturalmente achará que sou criança. O que eu queria é que o Senhor, como médico, lhe dissesse que isso me faz mal. E creia que faz. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Garcia alcançou prontamente que o outro acabasse com tais estudos. Se os foi fazer em outra parte, ninguém o soube, mas pode ser que sim. Maria Luísa agradeceu ao médico
tanto por ela como pelos animais que não podia ver padecer. Tossia de quando em quando. Garcia perguntou-lhe se tinha alguma coisa. Ela respondeu que nada. Deixa eu ver o pulso, não tenho nada. Não deu o pulso e retirou-se. Garcia ficou apreensivo. Cuidava, ao contrário, que ela podia ter alguma coisa que era preciso observá-la e avisar o marido em tempo. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou para ali, chegando à porta no momento em que Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato! O rato! Exclamou a moça, sufocada e afastando-se. Agora aqui a gente vai para aquele ponto inicial do conto, né? Lembrem que lá no início do conto ele fala que eles estavam constrangidos, num momento de tensão, e que Maria Luísa ainda estava trêmula. A gente agora vai linkar essa parte aqui com o início, né, a apresentação do conto. Por quê? Porque quando ela entra no gabinete, ela vê o marido maltratando um rato. Ele vai pegando uma tesoura e cortando as patas desse animal uma a uma. E ele não queria que o animal morresse logo. Ele queria ver esse animal se debatendo, né, inchando, fazendo aqueles barulhos de dor, de sofrimento. Então ele ia, passava no fogo o bichinho. Boa noite, Luloira. Seja bem-vinda. Passava no fogo, chamuscava o fogo no corpo do rato. Depois ele cortava mais uma pata e ele ia fazendo tudo isso aos poucos, porque o objetivo era ver o sofrimento. Ele se deliciava com o sofrimento daquele animal. Então ele pega esse rato e ela presencia, sai assustada e pede a Garcia que faça alguma coisa, porque ela não aguentava mais aquele tipo de comportamento dentro da casa. E aí o que é que vai acontecer? Obrigada, minha querida. Então tem assim, Garcia lembrou-se que na véspera ouvira o Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, que foi a justificativa que ele deu, que estava maltratando aquele rato porque ele tinha roubado um papel dele, tinha pego um papel dele. Mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete, e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava o rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe. Já vai. Vocês perceberam essa cena aqui dos horrores? É uma cena dos horrores total. Aquela Patrícia botou o bicho, pois é, o bicho é bem cruel. Ele pega aqui, vai aos poucos e mata logo esse bicho, veja o sofrimento dele. Já vai. Quer dizer, era tudo lento, era tudo bem pensado, né? Como é que ele podia fazer ali só para ver o sofrimento daquele animal ali. Ou seja, não havia experiência nenhuma, ele só queria ver sofrer. E com um sorriso único e a alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata do rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. Ele levava o bichinho para a chama, quando via que queimava, ele levantava o animal para que ele não morresse logo. O miserável, no caso aqui que é o rato, né, extorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos. Depois voltou novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, ou seja, o próprio Garcia tinha medo de Fortunato. Esse homem era tão terrível, tão cruel. A esposa tinha medo dele. Claro, né? Uma pessoa casar com um homem desse, ainda mais naquela época que a mulher não podia fazer nada nem falar nada. Imagina o terror que Maria Luísa passava. E ele até quis ajudar aquele rato, fazer alguma coisa para ele morrer logo, porque ele já estava sem as patas, né? Já estava todo queimado.
Mas ele nem conseguiu fazer isso, porque ele tinha até medo do próprio Fortunato. Aqui a narrativa diz, né? E aí, com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia, faltava cortar a última parte. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu, e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Ou seja, o que ele pudesse fazer ali, para aquele animal não morrer logo e ele ir torturando pouco a pouco, ele iria fazer. Então, Garcia ficou diante daquilo extremamente assim, com repugnância de ver o olhar fixo dele, né? Nem de raiva, nem de ódio ele coloca, ele tinha um prazer quieto e profundo. Como daria ao outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua? Ele estava tão encantado com aquele sofrimento, com aquela tortura, que ele olhava aquilo ali como se fosse uma obra de arte, como se ele estivesse vendo uma coisa magnífica. O que era terror aos olhos dos outros, para ele era como se fosse algo, sim, inebriante, algo assim admirável. Adriana botou, Maria Luísa não aguentava ver tanta crueldade, parece uma cena do Holocausto. Com certeza, né? Terrível. Patrícia botou aqui, cruel. É algo chocante, né? Qualquer pessoa que tenha suas faculdades mentais na mínima normalidade vai achar isso, tudo isso um pavor, né? Um absurdo. Não é um comportamento habitual, normal, né? De uma pessoa que eu possa considerar como uma pessoa confiável, né? Quem confia em alguém que tem um padrão de comportamento desses aqui. Então, ele coloca aqui que Fortunato havia inteiramente, depois, nem ódio, nem raiva, parecia que ele estava vendo uma obra divina, isto posto, não estaria fingindo e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo, o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida, sombra de sombra. Fortunato aproveitou para cortar o focinho, nossa gente, foi até para o focinho, e pela última vez chegar a carne ao fogo. Afinal, deixou cair o cadáver no prato e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue. Ao levantar-se, deu com o médico e teve um sobressalto. Então mostrou-se enraivecido contra o animal que lhe comera o papel, mas a cólera evidentemente era fingida. Ou seja, ele dizendo que só fez aquilo porque estava com ódio do animal, porque tinha comido lá o papel dele. Tudo isso era mentira. Na verdade, ele fez aquilo porque ele sentia prazer em ver o sofrimento alheio. Não tinha nada a ver com raiva. Ele fingiu tudo aquilo só para fazer uma cena. Castiga sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É segredo deste homem. Então, é nesse momento que Garcia descobre qual é a tal da causa, né, secreta. Qual é a causa secreta aqui? Né? Ele descobre que o segredo, a causa secreta, né, dele cuidar tanto das, entre aspas, né, das pessoas, de estar ali observando as coisas daquela forma naquele dia que ele assistiu a peça de teatro, é que na verdade ele era um sádico. Ele se inebriava, ele se deleitava em observar, em promover também o sofrimento alheio. Então, ele descobre qual seria esse mal secreto. Mas o interessante desse conto é que não é só esse, né? A causa secreta. A causa secreta de Fortunato, a gente já percebe que era isso, né? Era um homem sádico que gostava de ver o sofrimento alheio. Mas a gente vê que existem outras causas, né? Outras causas secretas, que era a causa, por exemplo, de Garcia continuar ainda próximo a Fortunato. Por que mesmo esse homem com essa personalidade e esse comportamento totalmente desviado, né? Um psicopata, né? Como Carla Patrícia botou aqui, por que ele continuava ainda? Porque a causa secreta de Garcia era o amor que ele nutria por Maria Luísa e também o fato de que ele realmente se sentia muito, vamos dizer assim, curioso, atraído pela possibilidade de descobrir qual era o segredo, o que é que aquele homem trazia dentro de si.
desde o início, né, desses primeiros contatos de Garcia com Fortunato, ele já tinha esse interesse de descobrir que homem é esse, o que é que tem por trás dele. Então, essa era a causa dele. E também depois ele acaba se apaixonando pela esposa de Fortunato, que é a Maria Luísa. Mas vamos lá. Então, quando eles voltam para a sala, a gente volta para o início lá do conto, né? Que eles estão naquele momento de tensão, porque a gente vê a digressão aí no conto. E aí, o que, que vai acontecer? Ele começa a esnobar da mulher, dizer que ela é uma fracalhona, que ela é muito mole, que ela quase desmaiou. Por que quase desmaiar? Como se, assim, como se o que ele estivesse fazendo antes fosse uma grande bobagem. Ah, porque essa mulher tá assim, tão nervosa, tremendo. Não tem motivo. Ele ainda, assim, ficava rindo da esposa, achando que ela estava exagerando, né? Não tá fazendo nada demais. Veja a cabeça dele, né? Então, ela começou a se defender, dizendo que era nervosa porque era mulher e tal. Aí depois foi sentar-se à janela com as lãs. A gente volta lá para a cena inicial do conto, com as mãos trêmulas. E aí o narrador diz assim: hão de lembrar-se que depois de terem falado de outras coisas, ficaram calados os três. O marido sentado e olhando para o teto, o médico estalando as unhas. Pouco depois foram jantar, mas o jantar não foi alegre. Maria Luísa cismava e tossia. Lembrem lá do instante que, quando ela pede para o médico falar com o marido para não fazer as experiências em casa, ela já tinha começado a tossir e não queria ser cuidada. Ele até tentou ver o que ela tinha, mas ela não quis. Então ela continuou com essa tosse dela o tempo todo, né? O médico indagava de si mesmo se ela não estaria exposta a algum excesso na companhia de tal homem. Ou seja, será que ela está doente porque está convivendo com Fortunato? E passou pela cabeça dele essa situação também. Era apenas possível, mas o amor trocou-lhe a possibilidade em certeza. Tremeu por ela e cuidou de os vigiar. Então, assim, ele ficou morrendo de medo por ela, compadecido com o fato dela ser esposa e não poder sair daquela situação. E passou a prestar mais atenção em tudo que acontecia com eles. Então ela tossia e aí ela começou a ficar doente, né? Tísica, era tísica, velha dama insaciável que chupa a vida toda. Ela começou a ficar realmente só no osso, sofrendo muito. E aí Fortunato recebeu a notícia. Vê que agora essa parte eu achei bem interessante, né? Veja, ele recebeu a notícia como um golpe. O narrador aqui coloca que ele amava a Maria Luísa. Eu tô falando do Fortunato. Veja, Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher. A seu modo. Ou seja, do jeito dele lá, né? Ele amava. Estava acostumado com ela. Custava-lhe perdê-la. Não poupou esforços, médicos, remédios, ares, todos os recursos e todos os paliativos, mas foi tudo vão. A doença era mortal. Mas aí a gente vai entender, amava a seu modo, fez de tudo para que ela não morresse. Eu acho que ainda tem uma coisinha aí por trás disso tudo, viu? Não vejo muita sinceridade nesse amor por Maria Luísa, não. Vou explicar a vocês por que eu cheguei a essa conclusão. Aí, nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da esposa, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. E aí, o que foi que aconteceu, gente? Ela acabou morrendo, né? Foi minada pela morte, teve muita febre e acabou morrendo. De noite, indo repousar uma parente de Luísa, que ajudaram a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia velando o cadáver, ambos pensativos. Mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Então, quando eles foram velar o corpo de Maria Luísa, Fortunato foi dormir um pouco. Depois ele acordou e quando ele estava se dirigindo ao local onde Maria Luísa estava lá, né, no caixão, ele percebeu que Garcia tirou o lencinho que cobriu o rosto dela e deu um beijo na testa dela. E foi naquele momento que ele viu todo o sofrimento que Garcia estava tendo por ter perdido a sua amada, a mulher que ele nunca concretizou, né? O seu amor, até pelas próprias condições sociais ali daquele momento.
Observem bem isso aqui e depois eu volto, porque eu achei que esse amor que o narrador colocou aqui, que ele fez de tudo, deu remédio, deu médico, isso e aquilo para não morrer, porque amava a seu modo, mas eu vou dizer para vocês porque eu cheguei a essa conclusão que não era bem tanto assim dessa forma, não. Então, diz assim, ó, Garcia tinha se chegado ao cadáver. Levantara o lenço e a contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Não tinha ciúmes. Note-se. Ou seja, ele não ficou com ciúme, porque ele estava lá, né, olhando assim para Maria Luísa morta. A natureza compô-lo de maneira que não lhe deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços, como se estivesse deliciando com aquilo que ele estava vendo. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. E aqui acaba o conto. Ou seja, ele se aproximou e até eu penso que ele poupou tanto e cuidou de Luísa no sentido de dar remédio médico e Ares, isso e aquilo, porque ela viva manteria também vivo o sofrimento que ela tinha. E ele gostava de ver sofrer. O sofrimento do próprio Garcia, que era apaixonado, mas não poderia assumir esse amor com ela. Então, estar naquela situação, fazer de conta que não estava entendendo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele se deliciava com o sofrimento. Aqui, no caso, seria o sofrimento, como o Machado bem coloca, o sofrimento moral, né? Se sentir culpado por amar alguém que não pode corresponder. E é interessante a gente colocar também, pontuar, que no caso aqui, esse final, né, depois que ela morre, ele não sentiu inveja, ele não sentiu nada, não sentiu raiva do homem que estava beijando ali a sua esposa morta, porque ele estava se deliciando com o sofrimento de Garcia. Ou seja, a gente fecha esse conto só entendendo que a causa secreta aqui, ela não é uma causa que está só voltada para as experiências e para a questão do sofrimento físico que o Fortunato, né, habitualmente cometia, mas o sofrimento psicológico, né, o sofrimento também o fascinava, ou seja, era um sádico realmente, alguém que se sentia feliz, sentia prazer, se deliciava em observar o sofrimento alheio, fosse ele cometido por ele mesmo através de uma tortura ou só de observar o sofrimento psicológico dos outros personagens. E assim, mais uma vez, Machado de Assis nos coloca diante de situações que, embora fossem colocadas aqui, né, como ficção, na verdade só retratavam a sua sociedade burguesa desse período. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês também que eu acho bastante importante. Existem casos, inclusive atuais, que retratam essa situação. Estou deixando para vocês aqui umas recomendações. Eu fiz uma pesquisa. Existe um médico chamado Dr. Kleiman, lá dos Estados Unidos, que ele, durante muito tempo, numa prisão que era chamada espero não estar falando em inglês errado, mas deve ser Holmesburg. Em 1896, essa prisão, 1896, é o mesmo ano da publicação desse conto em várias histórias no Brasil.
Não sei se Machado de Assis teve algum acesso a essa informação, não tenho nenhum dado sobre isso. Mas quero dizer que no ano que essa prisão foi feita, vários experimentos, já inclusive no século XX principalmente, vários experimentos foram feitos em seres humanos, nos presos, tá bom? Esses experimentos, esse médico, né, que é o Kleiman, ele fazia esses experimentos com o tecido humano, era um dermatologista que fazia com que esses presos acabassem até morrendo com esses experimentos, sem nenhum tipo de cuidado. Ele fez várias experiências, inclusive ganhou muito dinheiro, né, com as experiências que fez, mas ele fez tudo isso em pessoas, não foi nem animais. Ele fez essas experiências com pessoas vulneráveis que estavam na prisão e muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram com doenças gravíssimas depois por causa desses experimentos. Então, veja, é também um comportamento semelhante ao de Fortunato, né? Você fazer experiência em pessoas, se aproveitar da vulnerabilidade delas para se aproveitar e tirar ali, né, proveito e ganhar dinheiro com isso, vendo o sofrimento alheio. Esse conto também lembra o Barril do Amontilhado de Edgar Allan Poe. Pois é, né? Se deliciando, né, com o sofrimento do outro. É verdade, Adriana. E também tem um outro dado, que é uma série da Netflix. Quem quiser assistir, é um caso também verídico, que é o Enfermeiro da Morte. Tá na Netflix, tá bom? Tem esse documentário que fala sobre esse enfermeiro também nos Estados Unidos, que ele fazia questão de ficar tomando conta dos doentes. Aí começaram a suspeitar, né, porque tantos doentes estavam morrendo nos hospitais onde ele trabalhava. Ele acaba sendo descoberto, não vou dar muito spoiler não, mas é uma história bem interessante, também com um comportamento semelhante ao de Fortunato. Então a gente vai ver que, seja na ficção ou na vida real, esses padrões comportamentais, psicológicos, sim, eles existem. E assim, Machado de Assis, de uma forma bem genial, né, ele coloca essa situação para que a gente possa refletir que nem sempre aquilo que a gente vê é o que corresponde ao que realmente é, né? Essa aparência versus essência, né, que ele tanto colocou aqui, fazendo uma crítica dessa sociedade que quer aparentar uma coisa, mas que a gente vai observar a vida íntima, né, e o perfil psicológico demonstra ser totalmente contrário. Muito atual esse tema. Exatamente, Patrícia, bem atual mesmo. E a Adriana botou um filme novo. Sim, eu sei que tem uma série que é esse, mas tem filme também. Tem filme também sobre esse médico. E também tem uma médica, eu acredito, não sei se era em São Paulo, era uma enfermeira. Lembram que saiu até no Jornal Nacional, que ela ficava... ela dizia que os pacientes estavam sofrendo muito e ela já estava ajudando. E ela abreviava, né, fazendo com que eles morressem mais rápido. Então, esses casos, assim, principalmente na área de saúde, eu digo principalmente porque... quando a pessoa tem um perfil como esse e ela gosta de ver sofrimento, ela procurará, claro, que ter um tipo de profissão em que ela possa estar inserida nesse ambiente, né? Infelizmente. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção, ficar mais, sabe? Dar um de Garcia aqui, né? Ficar mais atento a essas personalidades, prestar atenção, ser mais observador, até para a gente se proteger mais, né? E não ser vítima, porque essas pessoas... né? Esses perfis são capazes de qualquer coisa. Live maravilhosa, parabéns. Obrigada, Adriana. É eutanásia, exato, né? Então a gente sabe que existem pessoas que trabalham nessas áreas e acham que podem tomar decisões pelas outras pessoas, pela família, pela própria pessoa que é o doente, né? Ela acha que tem o direito de fazer isso, né? Então, gente, muito obrigada. Quarta-feira que vem tem live de novo. Eu vou ver, tô vendo, Adriana, aquele lá que você falou do... Como foi que tu falou? A chuva... Eu anotei, Adriana. Eu tô vendo esse daí que tu falasse que é do inglês, né? Que é do inglês a chuva... Tô tentando me lembrar, alguma coisa que tem a ver com chuva.
Então, assim, eu vou analisar direitinho. Sempre coloco para vocês antes, né, na semana, na segunda. Então, na semana que vem eu já começo a colocar qual vai ser o tema da nossa próxima live. E sempre às quartas-feiras, às 20 horas, encontro marcado para a gente analisar um texto. Quem tiver sugestão, pode botar para mim também, que a gente sempre analisa, tá bom? Gato na chuva. Isso mesmo. Eu só lembrava da chuva. Gato na chuva, isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Parabéns, maravilhosa live. Gato na chuva. Obrigada, Adriana. Gente, beijo pra vocês. Até quarta-feira, viu? 20 horas eu quero vocês aqui de novo comigo comentando pra gente estudar cada vez mais os textos e aumentar a comunidade de leitores proficientes. Beijo e até a próxima. Tchau.